Professor, e outro assunto que foi destaque no show rural foi o uso de bioinsumos, né? Bioinsumos é uma técnica interessante, Antoniela. Bioinsumos, ela veio para ficar, é o uso de micro-organismos, certo? Ajudando a planta no seu desenvolvimento, porque com o uso de defensivos agrícolas, agrotóxicos em grande intensidade, você houve um desequilíbrio do solo, né? Então você tem muito organismo que não são benéficos para a planta. E os bioinsumos que vêm vindo aí são bioinsumos benéficos para a planta. Ou seja, está se restabelecendo o equilíbrio do solo, vida do solo. Só que esse bioinsumo ele não tem um efeito rápido e imediato, ele é cumulativo. Você vai usar vários anos e vai começar a aparecer. Uma planta sadia, certo? É uma planta que vai responder melhor contra os ataques de pragas e doenças. E o bioinsumos veio para isso. O bioinsumos veio para satisfazer não só a agricultura, equilibrar da vida para o solo, mas também diminuir esse uso excessivo que você tem de agrotóxicos, de fertilizantes. Que bioinsumos não é só contra a lagarta, não é só contra a praga. Também bioinsumos, existe micro-organismos que favorecem solubilização de alguns nutrientes no solo para a planta, para a melhor absorção da planta. Então, o bioinsumos é uma técnica que veio, o bio já significa vida, né? E ela veio para revigorar a vida do solo. Nós fomos até o estande de uma das empresas que apresentaram os benefícios do manejo das lavouras com o uso desses produtos. Confira. O assunto agora é a utilização de insumos à base de micro-organismos, como fungos e bactérias, para beneficiar o desenvolvimento de plantas. Sobre isso, a gente vai conversar com o Mário de Sá, representante técnico de vendas aqui da Biotrop. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, bom dia. Um prazer falar com vocês e mostrar aí para o nosso agricultor, aquele homem do campo que está no dia a dia produzindo um alimento para todo mundo, que nós temos condições de utilizar menos agrotóxicos e ter produtos que realmente têm eficiência comprovada a campo, desde controle de pragas e doenças e até o que a gente já sempre utilizou aí para solubilização de nutrientes e os inoculantes, que é bastante conhecido pelos agricultores. Muito bem, Mário. A gente tem aqui parcelas de soja, tem milho. Eu queria que você começasse falando sobre como o produtor rural tem visto essa utilização de insumos biológicos nas lavouras. Ele realmente está entendendo que é uma realidade que pode auxiliar com a utilização de produtos químicos também, né? Perfeito, né? O agricultor hoje ele já entendeu que o biológico veio para agregar na atividade dele, veio para melhorar a eficiência do que a gente já faz há bastante tempo. O adubo que nós colocamos na linha de plantio muitas vezes é pouco aproveitado pela situação que está o solo, por falta de um micro-organismo que vai ajudar com que a planta desenvolva um sistema radicular mais profundo, uma maior quantidade de raiz. Então ele tem um aproveitamento muito menor de adubo quando ele não coloca o micro-organismo. Hoje ele já olhou e já fala, ó, o micro-organismo me trouxe benefício, me fez uma planta mais saudável, me fez uma planta mais resistente a condições climáticas. A gente tem passado por estresse climático por diversas safras, Graças a Deus que esse ano, a região oeste do Paraná, ainda temos algumas áreas que faltaram chuva, mas a maioria das áreas tiveram uma chuva mais regular e fez com que a produtividade nossa também crescesse. Mas o biológico ele veio para agregar, veio para melhorar, para somar, e o agricultor realmente já olhou, já está comprando os insumos, os bioinsumos que o pessoal comenta bastante, que nada mais é do que produtos à base de micro-organismos que são benéficos, como você falou no início, que são benéficos para as plantas, que vão controlar as doenças, que vão controlar pragas de difícil controle, que os químicos não têm uma eficiência elevada, e hoje o biológico veio para salvar então o controle, o manejo de pragas, o manejo de doenças e a parte de fertilização de suco ou até foliar. Quer dizer, ele vai fazer um equilíbrio do solo entre os micro-organismos que não são tão bons com micro-organismos bons. Quer dizer, vai ser um contrapeso aí que vai facilitar para as plantas. Perfeito. E como que funciona isso? O micro-organismo benéfico ele tem uma ação muito mais rápida. Então ele toma um espaço muito grande no solo ou na área foliar da planta e protege então todo o sistema da entrada de um patógeno que é maléfico para o desenvolvimento da planta. Nós tivemos muitas discussões entre defensivos agrícolas, o pessoal pesado em cima, está entrando os bioinsumos. Bioinsumos têm uma duração maior no solo para a planta em relação aos químicos? Perfeito, professor. Eu gosto sempre de comentar, de fazer um comparativo que o agricultor vai entender de forma fácil. Quando nós fazemos uma aplicação de nematicida químico na semente,
como que o nematóide vem aí para a planta? Através do desenvolvimento do sistema radicular. Se eu não tenho raiz, eu não tenho proteção. E eu não tenho a ação do produto químico, né, da proteção propriamente que ele precisa fazer. O biológico, ele supre essa janela, ele vai fazer com que o sistema radicular da planta esteja protegido quando ela precisa, né, de uma proteção que o químico não dá. E mais, né, os nossos produtos, a maioria é formulada à base de bactérias. Né, o diferencial grande dela, quando comparado com o fungo, né, no controle de um nematóide, é que a bactéria ela acompanha o desenvolvimento radicular, então ela vai lá na profundidade, né, protegendo ela, impedindo com que o nematóide acesse, e quando ele acessa, ele causa um dano, é onde entra a maioria das doenças. Então, o biológico, né, no manejo de nematóide, é muito mais completo e eficiente do que um produto químico. Permanece mais tempo no solo, quando o químico pode estar perdendo a sua ação, ele permanece mais tempo. Perfeito. Né? O químico no solo deve durar aí estourando no máximo, chutando alto, 20 dias, né? Enquanto o biológico, nos primeiros 20 dias, ele tem apenas ali, né, um início do desenvolvimento dele, né? Normalmente o agricultor gosta de coisas concretas, ver, palpar. Micro-organismo ele não vê, né? Como está a aceitação é muito abstrato para ele, né? Como está a aceitação dessa nova tecnologia pelos agricultores? Perfeito. Já tem mudado, já tem, assim, a cabeça do agricultor já tem melhorado muito. É olhado o bioinsumos de uma outra forma, porque, é claro, ele quer aplicar um produto em cima de uma praga e ver ela morta 2 horas depois. Mas e a eficiência dela? Vou dar um exemplo bem legal de comentar. A cigarrinha do milho. Né? O agricultor tem feito aplicação a cada 3 dias. Ele entra na lavoura, ele vê algumas mortas lá 2, 3 horas depois de aplicar, mas 3 dias depois ele tem que entrar de novo porque não teve o controle satisfatório. É uma praga que se prolifera muito rapidamente. Né? E o biológico, quando a gente associa, né, nessa aplicação, eu tenho uma janela muito maior, né, de aplicação de uma entrada para outra. Diminui, né? A aplicação de químicos. Né? Diminui consideravelmente, professor, diminui consideravelmente. Então, nas áreas que nós tivemos, né, inclusive hoje, né, a FAG mesmo, né, as áreas agrícolas da FAG, toda a área de milho dela é tratada com o nosso produto biológico, né, para controle de cigarrinha, porque eles viram, né, o efeito, viram que ao invés de eu entrar de 3 em 3 dias, ele passou a entrar de 10 em 10 e até 12 dias de intervalo de uma aplicação pela outra. Ou seja, recuperar solo, colocar vida e essa vida ajudar na produção. Vida que sempre existiu, né? Sempre existiu, mas que nós é que destruímos. Nós destruímos, né, com o excesso de adubo, com excesso, né, de produto químico, né? Também a ideia antigamente era só produzir, não preservar o meio ambiente, né? Hoje o meio ambiente é importante, então isso vem a complementar, ajudar muito. Né? Hoje o apelo para o meio ambiente mais saudável, uma agricultura mais sustentável. E se a gente olhar o estado do Paraná, aqui, né? Vamos pegar os 3 estados do sul, né? O agricultor muitas vezes ele mora na propriedade, né? A família dele está ali dentro daquela área. Então, ele diminuir a carga de defensivo, né? Ele muda até a qualidade de vida dele ali no campo. Né? Cheiro forte, o biológico não tem esse problema. Né? Então, é para mudar, tem uma agricultura mais saudável, mais sustentável. O mundo que é um alimento mais saudável. Né? Já existem áreas que o agricultor faz 100% uso de biológico, agricultura orgânica. Existe, mas ainda é uma escala menor. Inclusive aqui na nossa região, na cidade de Toledo, tem 2 grandes agricultores que fazem 100% do manejo biológico. Né? Então já tem mudado, né, bastante. O crescimento dos biológicos ele cresce, né, muito mais do que os Estados Unidos, do que uma Europa, por exemplo. Né? O Brasil hoje é referência no posicionamento de biológico para a agricultura. Mário, obrigada pelas suas explicações aqui para a gente e nós vamos continuar acompanhando a evolução no uso de biológicos aqui no Show Rural, né, professor? É isso aí. Obrigadão. Maravilha, eu que agradeço e a gente está à disposição, né, para sempre, né, atender e levar, né, inovações e novas tecnologias biológicas para o homem do campo. Obrigado.